Hoje nós vamos falar do tema PIL Nações Unidas. Os projetos de intervenções urbanas são os estudos técnicos realizados com a intenção de viabilizar o ordenamento e a reestruturação urbana nas áreas mais subutilizadas e com maior potencial de transformação dentro da cidade de São Paulo. Eles são elaborados pelo poder público e direcionados pelo Plano Diretor Estratégico e têm por finalidade criar um melhor aproveitamento da cidade e de toda a infraestrutura urbana, aumentando as densidades demográficas e construtivas, cedendo o desenvolvimento de novas atividades econômicas, gerando empregos, criando HIS e equipamentos públicos. Eles podem ser desenvolvidos e implantados nos territórios definidos pela rede de estruturação e transformação urbana representada na cidade de São Paulo pela macroárea de estruturação metropolitana, pelas redes estruturais de transporte coletivo, que também são as definidoras dos eixos de estruturação da transformação urbana, pela rede hídrica, ambiental e também pela rede de estruturação local. Com todos os PILs aprovados, o que significa cerca de 40 PILs, afetará pouco mais de 100 km², ou quase 10% de toda a área urbanizada da cidade. E como são muito fragmentados e distintos de tamanhos e tipos, podem ser organizados em alguns grupos. O primeiro deles são os PILs de reestruturação urbana. Eles circundam áreas grandes e prevêem algumas intervenções urbanas multissetoriais, como habitação, mobilidade, meio ambiente, entre outros, e normalmente tem os desenhos próximos a uma zona de operação urbana. O segundo é o PIL de transformação de grandes glebas, geralmente de um único proprietário, marcadas normalmente dentro do zoneamento como zona de ocupação especial. A terceira são os PILs de terminais urbanos, que envolvem cerca dos 27 PILs de terminais urbanos da cidade e estão delimitadas por um raio de 600 metros ao redor de cada terminal. Em 2007, com o prefeito Gilberto Kassab, foi criada a Lei Municipal número 14.517, que permitia a parceria entre empresas público-privadas com o objetivo de implantar e desenvolver a obra, serviço ou empreendimento público, bem como explorar a gestão de atividades deles decorrentes, cabendo a remuneração aos parceiros privados segundo critérios de desempenho em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. Em 2014, a publicação do Plano Diretor Estratégico originou os estudos técnicos necessários para promover o reestruturamento e ordenamento das áreas subutilizadas na cidade de São Paulo, aumentando as densidades demográficas construtivas e permitindo o desenvolvimento de novas atividades econômicas. A Prefeitura do Estado de São Paulo instituiu em 29 de março de 2016 o Decreto número 56.901, que dispõe a elaboração de um projeto de intervenção urbana. Nos termos do artigo 134 da Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, o Plano Diretor Estratégico. Na primeira parte do decreto, encontramos uma explicação do que é o PIL, onde são cabíveis, utilizando inclusive os instrumentos de ordenamento urbano previstos no Plano Diretor. A segunda parte retrata sobre o desenvolvimento do Programa de Interesses Públicos e sobre o projeto em si, definindo então quais serão os produtos finais. Já na terceira parte são apresentados os mecanismos de implantação do projeto. E em março de 2018, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento apresentou a proposta PIL Nações Unidas e traz uma análise socioterritorial e planeja inserir o adensamento de uma área de 152 mil metros quadrados. O local escolhido para o PIL está inserido no perímetro da Operação Urbana Faria Lima e na macroárea de estruturação metropolitana, que estimula o desenvolvimento imobiliário com regras favoráveis à verticalização. O PIL Nações Unidas vai definir um desmembramento de uma área de 152 mil metros quadrados de propriedade do Estado. Ele está localizado entre as avenidas Nações Unidas e a Avenida Frederico Hermann Jr. e inserido dentro de um projeto de intervenção urbana de terminais urbanos, que é o PIL Pinheiros.
Ele se encontra numa área que engloba as ZOE Nações Unidas, que são zonas de ocupação especial definidas e destinadas a abrigar predominantemente atividades que, por características únicas, como aeroportos, centros de convenção ou grandes áreas de lazer, necessitam de disciplina e planejamento especial de uso e de ocupação do solo, e a ZEPAM, que são porções do território do município destinadas à preservação e proteção do patrimônio ambiental da Praça Vitor Tivitá. Além disso, ela está localizada na macrozona de estruturação e qualificação urbana e na macroárea de estruturação metropolitana. E toda essa área ainda está inserida na operação urbana consorciada Faria Lima. Atualmente, o PIO se encontra em análise pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, segundo a Prefeitura, com última atualização em 2019. Os agentes sociais envolvidos são o poder público, no caso o governo municipal, gerenciado pela SP Urbanismo. Os agentes privados são as construtoras Cirela e Cetim, que fizeram uma espécie de permuta com o governo a fim de ganharem um terreno para construir dentro dos limites do PIO Nações Unidas. O versus população tem como função questionar o quanto perde a população menos favorecida diante desse acordo entre o governo e as construtoras, uma vez que tem-se menos espaço para participação popular na construção desse espaço e menos habitações sociais no local. Para embasar as propostas desse PIO, foram utilizados ou deveriam ser utilizados alguns parâmetros urbanísticos que nós vamos destacar agora. Do plano diretor, ele orienta processos de reestruturação urbana de modo a repovoar o espaço com poucos moradores, ou seja, promover o adensamento populacional, fortalecer as bases da economia local e regional e aproveitar a realização de investimentos públicos e privados em equipamentos e infraestrutura. A Faria Lima promove a valorização de paisagem urbana e a melhoria da infraestrutura e qualidade ambiental, além de incentivar o melhor aproveitamento dos imóveis, em particular dos não construídos ou subutilizados. Também a operação consorciada Faria Lima tem como diretrizes a criação de condições para ampliação da oferta de habitações multifamiliares em áreas de melhor qualidade ambiental, de forma a possibilitar o atendimento do maior número de interessados. Diante dessas premissas, foram elaboradas as diretrizes para a proposta, como melhorias das condições viárias, melhorias para pedestres e ciclistas, aumento das áreas permeáveis e áreas verdes, praças e outros locais de convívio público, instalação de equipamentos públicos como creches e UBS, implementação de novos mobiliários urbanos, definição do coeficiente de aproveitamento de suas futuras edificações, incentivar fachadas ativas e fruição pública e recuperação e reativação da Praça Vitor Tivitá. O PIO, Projeto de Intervenção Urbana, embora tenha grandes propostas de melhorias em diversas áreas da cidade, trata-se apenas de teoria. Na prática, o projeto tem se mostrado um dispositivo de flexibilização da legislação, como bem citado pela professora Carol Heldt em um artigo para a revista Lab Cidade, pois tudo o que foi possível ver até agora foi o uso do PIO como brecha para a concessão de casos que não seriam aprovados sem esse dispositivo. Exemplo disso é a permuta realizada entre o governo e as construtoras Cetim, citado anteriormente no slide sobre agentes sociais, que consiste na troca do Parque Augusta, inaugurado no dia 6/11, que foi construído pelas construtoras citadas acima e que fará parte do PIO Nações Unidas, embora fora dos seus limites territoriais,
Contudo, as construtoras tomaram posse de um terreno dentro dos limites do Pio, área nobre, onde serão implantados prédios residenciais, comerciais e do ramo da hotelaria. Tratando-se do padrão das construtoras, é possível concluir que o bairro se tornará mais elitizado e privatizado, indo contra as diretrizes elaboradas na proposta. Ademais, pouco se vê de projeto. A proposta, embora bem consolidada, não apresenta formas de colocar em prática tais diretrizes, o que torna o Pio um grande devaneio com pouca consolidação e melhoria de fato para a cidade. Acreditamos que as propostas apresentadas são pertinentes e devem ser implementadas. O que gostaríamos de acrescentar diante disso é que a necessidade de projetos e análise de viabilidade para todos os pontos abordados devem ser feitos, além de cronogramas que demonstrem de fato a concretização dessas propostas, além de mais participação da população diante dessas decisões que os afetam diretamente. Ademais, achamos cabível citar que uma diretriz muito importante que deve ter grande atenção diante do cenário mostrado é a implantação de HIS, uma vez que, como citado anteriormente, as construtoras Cirela e Cetim ganharam via permuta o direito de construir dentro do Pio, tornando uma área elitizada, considerando os padrões construtivos dessas construtoras. E mais uma vez vemos as moradias populares ficando para escanteio e para as periferias da cidade.